Oi, gente. Oi, Ana. Vamos ver. Achei que não estava funcionando. Deixa eu fixar aqui. Vai ser aquela live que deveria ser stories. Mas por quê? Por que não é stories? Porque eu não quero. Não, porque pra mim é melhor. Aí fica salvo ali e é mais fácil pra vocês compartilharem, pra vocês verem, né? Fica ali, pronto, acabou, não tem problema nenhum. Ontem alguém me perguntou, eu respondi no final da noite. Como ser carinhosa e firme com os filhos. Aí eu falei, amanhã eu respondo. E eu tô a manhã inteira com isso na minha cabeça. E eu não consegui vir aqui de manhã, então agora eu venho rapidinho, ó. Podem contar que vai ser 15 minutos, tá? Não vai ser grandes coisas. É o livro? Qual livro? Não é o livro, né? Essa é uma experiência minha. O livro é excelente, Carinho e Firmeza com os Filhos, né? Adquiram, inclusive, na minha livraria, tá? www.livrariadaraceli.com.br. Mas o que eu queria falar sobre esse assunto é o seguinte. A conexão tá boa, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Porque agora que eu vi que tá no 4G aqui. Eu tô na sacada, porque a minha casa, se eu mostrar pra vocês... Gente, fazer reforma grávida é um grande teste de paciência. Então eu tô aqui fora, na engembração aqui, você vê o meu pedestal, você não acredita. Mas tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Não sei porque que não tá pegando o sinal. Não vou nem mexer aqui, que é pra não dar problema. E essa é uma questão que sempre aparece aqui no meu Instagram. Sempre que eu abro uma caixinha, a pessoa fala, como ser firme com os filhos, como ser carinhosa, como não sei o quê. Então eu vou dar assim uma coisa que... Vou dar um respaldo, vou dar uma pequena meditação que eu já fiz sobre esse assunto. Eu já meditei muito sobre isso, né? Só que não adianta ficar só na meditação, porque no meu caso aqui eu tenho que ir para a prática, né? E não faz muito tempo, recentemente eu pensando sobre isso, sou bem sincera em dizer, no meu exame de consciência à noite eu fiquei pensando no modo como eu estou educando as crianças, e mãe parece que sempre está culpada enfim, fica com aqueles sentimentos que obscurecem, né? Que nublam. Hoje o dia está nublado, então quando a gente fica se atendo a esses sentimentozinhos que brotam de possíveis erros, sim, mas a gente tem que saber aonde a gente deposita os nossos erros, os nossos pecados, porque daí a gente não fica ruminando eles, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o que a gente percebe, o que eu percebo nos atendimentos que eu faço, nas crianças que eu tenho, no modo como eu fui antigamente, né? Eu pergunto muito para minha mãe como é que eu era quando criança, como é que era o meu comportamento, algumas memórias que eu tenho mesmo, outras crianças que a gente vê, né? Enfim, então refletindo sobre tudo isso, essa live vai ficar salva, tá, gente? Eu sei que esse é um horário muito ruim, eu tô aqui aproveitando enquanto as meninas estão dormindo, daqui a pouco eu vou sair para pegar os meninos, mas assim... Primeiro que a gente tem que partir de um ponto que é fundamental na educação. Quando a gente educa uma criança, a gente parte do ponto da nossa própria educação. Como é que eu lido com as minhas más inclinações? O que eu quero dizer com isso? Que eu só posso aplicar, só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Então, se você vem aqui e me pede, olha, você pode me dar R$50? Eu falo, peraí, deixa eu abrir minha carteira aqui. Eu posso, eu te dou aqui, ó. Eu tenho R$50 para te dar. Ou você pode me explicar como é que ocorre a fotossíntese? Sim, vem cá que eu vou te explicar como é que acontece. Ou você pode me explicar de onde que vem o leite da vaca? Esses dias o Vicente falou, mamãe, de onde que vem o leite? Como é que o leite vem parar aqui na caixinha? Eu expliquei para ele. Às vezes ele me faz perguntas que eu não sei explicar, eu falo, peraí, vamos consultar aqui que a mamãe não sabe te falar. Então, a gente sempre parte desse pressuposto. E isso tem que ser um trabalho muito individual. Por quê? Eu posso pegar vários exemplos, né, de mulheres que têm filhos, que educam seus filhos. Então, eu posso buscar para ter o quê? Um parâmetro, para ter, assim, um pequeno modelo. Só que esse modelo
É igual roupa. Quando eu olho lá na loja, eu vejo o modelo e falo, uau, que lindo. Quando eu vou colocar, eu falo, como é que não ficou tão bom em mim? Por quê? Porque não é a minha cor, porque eu não tô com o mesmo corpo da modelo, mas o modelo em si é bonito. Agora, se eu fizer esse modelo, talvez mexer um pouquinho na forma, ajustar um pouco, emagrecer um pouco, quando eu colocar, vai ficar bonito, certo? Então, quando eu vejo esses modelos, eu tenho que mais ou menos imaginar que no meu corpo vai ser diferente, né? Bom, eu parto desse pressuposto. O primeiro pressuposto, na verdade, é como eu lido com a minha educação. O segundo é pegar esses modelos e ver se eu consigo ajustá-los para a minha realidade. E isso significa o quê? Isso significa que nessa realidade está contida o meu casamento, a relação que eu tenho com o meu marido, o modo como os meus filhos são, a casa onde a gente vive, a rotina que a gente tem, as coisas que a gente fala, os exemplos que a gente dá. Então não dá simplesmente para eu pegar um formato, um modo de fazer e colocar aqui dentro. Outra coisa que, em meio a isso tudo, atrapalhou o modo como a gente educa as crianças é a psicologia moderna, que diz que tudo é trauma. Então, se eu grito com a criança, eu estou traumatizando ela. Horas, eu vejo que a criança está prestes a riscar um palito de fósforo. Eu não vou dar um grito, eu vou falar, meu amor, vem cá. Não! Ei, para com isso! Por quê? Porque é um chamado de atenção. Um dia eu estava conversando com o Arno aqui, ele falou assim, nossa, você gritou. Eu falei, sim, porque se eu falar no mesmo tom que você, eles não vão me ouvir, porque a minha voz é muito mais suave que a sua. Então, o seu tom de voz, aplicado à minha voz, é assim, meu amor, Vicente, ei Vicente, não, eu tenho que elevar mais a voz. Eu tenho que colocar um tom mais firme e mais alto, porque senão ele não vai me escutar. Então, assim, mas o que eu quero partir do seguinte ponto. Uma coisa que está totalmente soterrada no nosso imaginário, na nossa cabeça, no nosso coração e nas nossas ações é a finalidade das nossas atitudes. Eu estou educando porque eu busco um bem maior. Então, hoje, o grande erro hoje dos pais, e eu me incluo nisso, a grande dificuldade que a gente tem em compreender o que acontece e o modo da gente agir, é porque a nossa moral, a nossa parte moral, né, as regras, aquilo que a gente sabe, o certo e o errado, está muito enfraquecido dentro da gente. Está muito decadente. Então a gente, em detrimento do bem, a gente peca por negligência. Então a gente assim, eu não quero traumatizar o meu filho. Esses dias eu estava pensando, eu falei pro Arno isso, né? Eu falei, olha, seguidamente eu fico refletindo o modo como eu estou educando as crianças. E às vezes eu acho que eu sou muito dura. Ele falou, não, você tem que partir do ponto, não ficar analisando esses pormenores. É claro que numa análise mais profunda, digamos assim, os pormenores são importantes. Mas numa análise mais grosseira, a minha finalidade é o bem. Eu quero o bem do meu filho. E por conta de eu querer esse bem, de eu querer que ele seja uma pessoa boa, de eu querer que ele se encontre com a bondade, de eu querer que ele seja um homem de verdade, uma mulher de verdade, eu vou agir de modo que hoje já não está mais em voga, entendeu? Então, assim, você precisa estabelecer qual é a meta que você tem para o teu filho. Você quer o bem dele mesmo? Você quer de verdade o bem dele? E se esse bem passa por aplicar um pequeno castigo, eu não estou aqui levantando uma bandeira, porque daqui a pouco vão caçar de novo o meu CRP, que eu já recebi ofícios e ofícios. Não estou aqui levantando uma bandeira de que você vai agredir teu filho, machucar o teu filho. Não, eu estou aqui levantando uma questão que você, para educá-lo, você precisa de vários elementos. E esses elementos, esses meios precisam
ter um fim. E qual é o fim? Eu já falei aqui numa das lives que a educação ela visa o todo do homem. A gente está buscando uma educação integral para a criança, né? Corpo, alma e espírito. Então, para eu educar uma criança, eu tenho que levar todas essas coisas em conta. Então, voltando naquele ponto, a psicologia moderna acabou com isso. Primeiro, tirou toda a autoridade dos pais, incutiu na cabeça dos pais de que o modo como os pais agem é errado, e assim, sem analisar muita coisa, né? Introduziu a televisão dizendo que aquilo de verdade é o melhor ou é o entretenimento que a criança precisa, né? Porque afinal de contas, você pai, você mãe, precisa de um tempo para você, para fazer tuas coisas, para mil coisas. Introduziu que o trauma vai acabar com a vida da criança, com a vida da pessoa, que depois introduziu que você tem que ser amigo do teu filho e não uma autoridade. Não estou falando aqui de autoritarismo, né? E, enfim, foi tirando todas as ferramentas que a gente como pai e mãe precisa. Vê, quando eu estou diante de uma criança, eu sou a vontade auxiliar, eu sou tudo aquilo que a criança não sabe ser ainda. E por quê? Porque eu já sei. Trauma é falta... Se quer causar trauma numa criança de verdade, não dê para ela amor, não dê para ela atenção. Agora, regras, rotina, dizer que não pode, isso não causa trauma. O que causa trauma é a falta de amor, falta de carinho, E vê, outra coisa, se desvirtuou muito essa questão de carinho. Carinho não é ser bobo, carinho não é ser pateta. E carinho também não é ficar melando o filho, deixando ele fazer qualquer coisa. A criança pede por limites. Quer ter um adolescente totalmente irresponsável? Cria uma criança sem limites. Muito provavelmente esse adolescente vai ser um adolescente totalmente desprovido de sentido, vai ser um adolescente chato, vai ser um adolescente depressivo, entediado. É tudo isso aí que vocês podem imaginar. Deixar chorar, depende também o choro, depende do que você está fazendo. Então, todas essas coisas precisam ser analisadas à luz de um olhar cuidadoso e amoroso que a mãe e o pai têm. Então, por exemplo, se eu estou ensinando meu filho a dormir, eu vou deixar ele chorando um pouquinho. Eu não estou abandonando ele. Essa é sempre uma questão. Não estou abandonando o meu filho. Ele vai chorar um pouquinho e tá tudo bem. Mãe, quando eu era pequena, mãe, a senhora me deixou chorando. Ela falou, meu Deus, eu deixava você chorando um tempão porque eu precisava lavar roupa. Pede se eu lembro. Pede se eu me sinto menos amada. Pede se... Entendeu? Porque eu perguntei isso pra ela. Porque senão isso não ia fazer sentido algum pra mim. Nunca iria imaginar. Isso não me causa tristeza alguma. Hoje eu entendo. Pô, um monte de roupa pra lavar. Não tinha outra coisa a fazer. Ia, colocava no berço, deixava lá. Quanto tempo? Não sei, minha mãe falou. 15, 20 minutos. Só que isso tem que partir, de novo, de um coração atento, amoroso. Entende? Então, olha, veja... O carinho e a firmeza andam juntos, sim, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa entender que tanto o carinho quanto a firmeza precisa convergir com o bem que eu estou buscando para o meu filho. Então, quando eu falo para ele, olha, vou dar um exemplo aqui, no dia do aniversário. Dia do aniversário da Olivia, tem docinho, pode comer. Mas quando eu vi que já estava demais, que eles iam passar mal... Porque, sei lá, já tinham comido cada um 3 docinhos, 4 docinhos. Falei, gente, agora chega. Joaquim, mas eu quero. Falei, mas agora você não vai mais ter. Mas eu... E você não chora, eu falei, porque você já comeu. E tá tudo bem, tu entendeu? Pronto. E retirei os docinhos. Ai, mas no dia do aniversário... no dia seguinte ele ia poder comer de novo. Ia ter docinho de novo. Eu tô buscando o bem dele. Esses dias encontrou um isqueiro. Mãe, posso ver esse isqueiro? Não, não pode. Mas eu quero. Isso não é brinquedo de criança, isso é coisa de adulto. Pode me devolver. E onde é que você foi pegar? Entende? Sem aquilo... meu amor, vem cá, dá pra... Não, ele tem que sentir que isso é uma coisa séria.
Eu não posso tratar uma coisa séria como algo banal. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai pegar o isqueiro e vai tacar fogo na casa. Porque ele tá com raiva de mim? Não. Porque ele não me ama? Não. Porque ele não tem noção do perigo. Eu tenho noção. Como é que você trata essas questões? É isso. Quando eu olho para a criança, mãe, eu posso tomar refrigerante? Não pode. Como você faz para ele fazer sorrindo? Aqui eu não tenho medo de choro, eu não tenho medo de bico, eu não tenho medo de criança se jogando no chão, eu não tenho medo de nada, eu não tenho, e nem se faz na frente dos outros, eu não tô nem aí, gente. Eu sei aonde eu quero conduzir a educação deles. E eu sou firme. Esse é o primeiro ponto que eu falei. Como é que você trata a sua própria educação, a sua autoeducação? Você precisa ser firme consigo mesma. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Eu tô tentando não comer porcaria na gravidez, tô tentando e não vou comer. Caio, mas eu levanto de novo, começo de novo. Então, a gente... ai, Araceli, por isso que eu não vou ser mãe, porque eu não sou uma pessoa com vontade. Para com isso. Em detrimento da tua preguiça, em detrimento do teu medo, em detrimento das tuas coisinhas que ficam girando na tua cabeça, você vai deixar de viver a vida. A nossa autoeducação, infelizmente, vai acontecendo junto com a educação que a gente vai promovendo com as crianças. Então, assim, saber que eu quero bem, às vezes fico me sentindo mal. Eu falo tantos nãos, esses dias eu falei pro Arno, olha, você precisa falar um pouco de não também, porque a minha autoridade está um pouco enfraquecida. Porque tanto não, mas assim, ó, mãe, posso comprar mãe, posso uma balinha? Não, hoje não. Mãe, posso um iogurte? Não, hoje não. Aqui em casa a gente tem uma regra assim, ó, por exemplo, iogurte, sucrilhos, é só ou sábado ou domingo, né? Então, e é assim. Mas durante a semana eles tentam. Mãe, ou por exemplo, eles assistem TV 1 hora no sábado e meia hora no domingo, à tarde, né? De manhã a gente vai pra missa, domingo depois eles dormem, acordam à tarde, a gente vai pro parque, se der eles assistem, se não, mas no sábado eles assistem geralmente de manhã. Ah, mãe, pode TV hoje? Não. Mãe, pode... Esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, quantos nãos eu disse, mas daí eu pensei, não, peraí, é que tudo que eles me pediram era não, então pronto, acabou, né? Mãe, pode iogurte? Não, hoje não. Mãe, pode sucrilhos? Não, hoje não. Então, ó, vê, essas coisas não são sérias. Então eu não preciso responder com tanta rispidez, não preciso ser tão firme. Não, hoje não, meu amor. Ah, mas eu quero. Ei, qual é o nosso combinado? Aí eu já mudo o tom. Qual é o nosso combinado? Quando é que a gente pode comer? Ah, a gente pode comer no sábado. Hoje não é sábado. Então deixa eu explicar. Tem os dias da semana, aí começo já... Vou para outro lado, enfim, para dar uma desbaratinada. Entendeu? É assim. É chato, é muito chato pra gente. Por quê? Porque a gente quer... esses dias eu falei pro Arno, é muito chato ser mãe. Não me entendam mal. Não vão recortar isso aqui e colocar nos grupos. A Araceli falou que é chato ser mãe. É chato. Por quê? Porque a gente quer ser amada, a gente mãe. A gente quer ser reconhecida como uma mãe doce, amorosa. Mas isso não vai acontecer. Nem sempre vai acontecer assim. Por quê? Porque a gente está criando pessoas que têm lá uma manchinha que visa a má inclinação, o pecado original. Então não tem como, não vai ser gostoso, né? Não dá pra a gente permitir que essas coisas aconteçam. E não dá pra gente querer buscar amor, alento, aprovação na educação que a gente dá pra eles, porque isso é contraditório. A gente precisa saber que vai ser um caminho espinhoso. Mas, de novo, o bem que a gente quer é muito maior do que essas coisinhas que acontecem no dia a dia. Lembrar, gente, a permissividade... Eu trouxe 2 livros aqui para indicar. E num deles, o Venerável Fulton Sheen fala: uma das maiores ameaças, né, das mais sérias, é a permissividade. Então hoje você vê que a coisa está totalmente assim, a Deus dará, né? Não vê regra, não vê nada, cada um faz do jeito que quiser.
né? Tô aqui dando um respaldo do modo como eu enxergo a educação, do modo como eu tenho conduzido. Vou dizer para vocês, a gente tem colhido bons frutos. É claro que eles são pequenos ainda, porém eles nos obedecem. Eles não são crianças que são de ficar se levantando contra a gente, né? Eles não são... Eles têm uma rotina, eles seguem direitinho, eles... mas também fazem birra, fazem manha, batem o pé, se jogam no chão, coisa típica de criança. No entanto, eu não cedo, né? E outra, gente, essa é uma questão que tem que conversar com o marido. Eu vi que alguém falou ali do marido. Tem que conversar. Por quê? Porque a gente diverge demais. Isso tem a ver com vários aspectos. Já passou 20 minutos, eu queria terminar logo. Mas para dizer, tem que entrar num combinado com o marido também. Por quê? Porque o marido às vezes vem de um tipo de educação, às vezes. Sempre você não vai encontrar uma pessoa que foi educada exatamente como você, né? Então, às vezes o marido veio de uma educação mais flexível, e outra também, às vezes o marido era mais bonzinho do que a esposa. Isso vai também ao encontro dos temperamentos, porque o marido tinha... Por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui, meu e do Arno. Então, eu era um foguetinho quando eu era criança, né? Muito expansiva, muito corajosa, destemida, faladeira, briguenta e peitava todo mundo e não tinha medo de nada nem de ninguém e ia em frente. Então a minha mãe tinha que ser muito firme comigo, né? Mas ela conta que eu era obediente. Então assim, só que eu também sabia onde eu podia pisar. Eu era muito inteligentinha nesse aspecto, porque os meus irmãos eram mais velhos, então, e eles desciam porrada em mim, assim, né? Diferente do Arno, por exemplo, que é fleumático, sempre foi muito bonzinho. Minha sogra conta que o Arno não existia, né? Era uma criança que não deu trabalho algum. Com 8, 9 anos, o Arno limpava a casa pra minha sogra. Então, assim, para dizer que tudo isso entra em fervura com agora a educação que a gente quer dar, né? E lembrar, bom, então assim, Araceli, eu tô partindo de um ponto que eu não sei mesmo para onde ir. Olha, começa por aqui, ó. Filhos e Pais do Vulnerável Futuro. Eu trouxe 2 livros apenas, porque são os melhores, assim. Carinho e Firmeza é excelente, só que é um livro mais técnico, né? Ele vai te dar mais um respaldo técnico, de técnicas mesmo, de como conduzir, como se colocar, como falar, né? E esse aqui é outro. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Educação dos Filhos, a missão dos pais e educadores. Esse aqui é um livro bem assim, ele vai abordar sobre a filosofia mesmo da educação, o modo como educar, a importância, para onde que nós estamos apontando, por que a gente tem que educar os nossos filhos. Esses 2 livros são maravilhosos. Eu assim, ó, recomendo de olhos fechados, tá? Tem lá na minha livraria. Aproveita que o frete tá bom e tem desconto nesses livros. Então, para dizer que ter uma finalidade, para onde que eu quero ir com a educação dos meus filhos, e para isso eu tenho que pensar que sim, que vai ter podas, que vai ter cortes, né, que precisa fazer isso, que não é um grito que vai traumatizar a criança. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar gritando o dia inteiro. Não quero que você seja uma mãe desequilibrada. Não é isso. Dá para conduzir uma educação tranquilamente sem grito, né? Não precisa disso. Mas alguns recursos são necessários. Às vezes, colocar um castigo. Meu Deus, agora eu falo de uma palmada já vai dar um maior rebuliço, né? Mas, enfim, tem coisas que a gente precisa fazer para conduzir, né? Então, depende também do modo como a criança não vai nunca precisar disso, né? Vai ficar salvo, mas é a educação dos filhos, tá? Esse é do Monsenhor Álvaro Negromonte, a educação dos filhos. Em resumo, parta do pressuposto que a educação, ela precisa ter uma finalidade. E essa finalidade é o bem. É o bem, é a verdade, é a justiça. Então, para isso eu preciso colocar os meios. E quais são esses meios? É eu saber me impor, eu saber, aí eu posso me valer dos livros, eu posso me valer de ferramentas, eu posso me valer de modelos, eu posso me valer
E junto com isso vai estar o meu processo de autoeducação também, né? Porque afinal de contas eu também preciso né? Antigamente era um padrão, seguir um padrão. Então o pai educava desse jeito, o filho educava daquele jeito do pai, o neto educava do jeito do filho do pai. Era toda aquela coisa, e não estou dizendo que era o certo, mas era o modo como eles tinham, não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje. Agora, hoje, não permita que essas psicologias modernas, que essas novas ideias, destrua a tua autoridade. Se você percebe que você está deixando, você está negligenciando a educação, eu vou pro restaurante e vou dar o celular pro meu filho. Desculpa, isso não é certo. Você precisa educar ele a sentar na mesa, existe um lugar pra gente comer, a gente come sentados à mesa, tem o momento da refeição, e é assim, e é assado. Então, você vai construindo isso, você vai colocando os meios e conversando junto com o seu marido. Olha, o modo como a gente está conduzindo, eu acho que não vai ser uma finalidade boa, não vai dar um bom resultado, porque a gente já está vendo agora que não tá tendo um bom resultado. Então eu acho que a gente tem que recomeçar, refazer a coisa, mudar de ângulo, né? Se aonde a gente está apontando não está levando para nada. E é verdade, às vezes é muita informação, você não sabe como fazer, né? Por isso que você precisa analisar a tua estrutura familiar, o teu meio aqui, o modo como funciona a tua casa, a maneira como as crianças são, dar a devida atenção. Tem uma live ali que eu falo sobre observar melhor para amar mais. Observar como são os teus filhos, né? Um dia eu posso contar aqui como cada um é, né? Por exemplo, de todos, né? O que mais exige, no sentido assim, que tem uma exigência maior é o Joaquim. Eu já falei isso várias vezes, né? E que ele, assim, tem uma facilidade para destoar, porque o Vicente é muito calmo, né? Muito intelectual, é todo arno, né? Se dá um livro para ele é capaz de ficar a tarde inteira com o livro. A Isabel é uma menina que é muito assim, dócil, pimentinha também, né? Não fica para trás, mas ela, muita facilidade, você converte ela. Se ela tá indo para um lado, você traz ela para o outro. A Olivia é bebê ainda, então não dá para saber, bebê tá sempre querendo colo, sempre pedindo, sempre chorando, sempre, né? Mas ela é boazinha, apesar delas, os últimos tempos ela tá bem chorona. E o Joaquim é aquele menino que tem um vigor, eu acho que ele tem dois dentro dele. Uma vitalidade, uma força, uma alegria, e ele precisa de colo, então eu dou muito colo. Não que ele me pede, mas eu sinto que o meu colo o acalma. Eu sinto que o meu olhar mais atento sobre ele coloca ele no eixo. Então, ele precisa da minha presença mesmo. Enquanto o Vicente se vira independente, o Joaquim precisa mais da minha presença, do meu toque, do meu olhar. E eu dou isso a ele, não porque ele está falando, mamãe, pode me dar? Não, mas porque eu noto que o comportamento dele exige isso de mim. Em contrapartida, quando eu faço esse movimento de dar a ele, eu estou tornando ele seguro tanto quanto o Vicente. E a gente vê isso na prática. Eu vejo assim dos últimos tempos como ele está mais seguro, como ele está mais dócil, como ele está mais flexível, sabe? Consegue já conversar. Antes era um bichinho do mato, se escondia atrás da gente. Então você vai lidando com cada filho de um modo muito particular. E isso não quer dizer que porque ele exige mais do meu toque, mais do meu carinho, mais da minha presença, eu também não vou repreendê-lo quando for necessário. Vou repreendê-lo sim, e repreendo sempre que for necessário. Joaquim, não pode fazer isso, desce daí, Joaquim, não bate na Isabel, Joaquim. Vicente é a mesma coisa, Vicente não bate, porque aqui alguém perguntou, e quando bate? Claro que eles batem, são crianças. Eu chamo e falo, ei, os meninos não podem bater nas meninas jamais, é uma regra, não pode. E se for entre eles, dependendo de como for, eu coloco os dois de castigo, ou coloco só um, mas repreendo. Ei, não pode fazer isso. Nós somos uma família. Vocês são irmãos. Irmãos não agem desse jeito. Vocês entenderam? Eu não quero ver esse tipo de comportamento aqui em casa. Sabe essas frases de grande destaque? Eu falo aqui. Ei, nós somos uma família. Não é assim que família se trata.
Entende? Não é assim que a gente se trata aqui entre nós. Então, enfim, essas coisas precisam estar... Vocês precisam alinhar isso. Ah, mas o meu marido é contra, meu marido não intervém, meu marido faz o contrário do que eu faço. Busquem um ponto em comum. Conversem, isso é um assunto para uma outra live. Tá? Mas eu espero que assim, que tenha ficado claro. A gente precisa... Ah, Araceli, então eu parto do princípio de que eu preciso buscar o bem para fazer o bem. Exatamente. Busque o bem, busque a verdade, que aí você vai conseguir conduzir sem peso na consciência. Ai, eu gritei. Ai, eu não fui uma boa mãe. Você não é uma boa mãe quando você não dá amor, quando você não dá atenção, quando você não faz as coisas que precisa fazer, daí você não é uma boa mãe mesmo. Gente, eu não sou uma boa mãe mesmo. Agora, se você está o educando, se você está prestando atenção, se você está observando essa criança, se você está buscando os meios, em algum momento você vai fazer algo que talvez não seja a coisa mais legal, mas lembre-se da finalidade. É por um bem maior. Tá bom? Gente, teria muito mais coisa para falar. Muito mais. Mas esses livros são ótimos, vão ajudar muito vocês que estão querendo, que estão buscando, mesmo para quem ainda não é pai e mãe, mesmo para quem não tem filhos, para quem tem, dá sempre para reverter, gente. Sempre dá, tá bom? Espero mesmo que tenha ajudado. Desculpa a demora. E é isso. A gente vai se vendo e se falando por aqui, tá bom? Beijo a todos que estiveram comigo. Até mais.